o Japão tem data de validade. O terremoto que vai acabar com o Japão. Se você estiver vendo esse react e não for inscrito nesse canal miserável, se inscreva imediatamente pra gente bater pelo menos 50 mil. Aí, boy, até o final do ano, vá, se inscreva! Você quer manga? Uma dúvida que muita gente sempre tem é sobre os desastres naturais, né, aqui no Japão. Eu sempre recebo muita pergunta, pessoal falando de terremoto, né, como é que é. E eu sempre falo que tem bastante mesmo, né, terremoto tem toda hora, mas geralmente são pequenos, né, que a gente nem sente direito, a gente nem sabe direito se aconteceu mesmo ou não. Mas são coisas comuns, né, os desastres naturais eles são comuns aqui no Japão. E eu nunca me aprofundei muito neles em nenhum vídeo, nada. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre as previsões. Mano, vocês querem que eu conte pra vocês por que é que ocorre terremoto? Vocês querem? Vamos ficar querendo, que eu não vou dizer, peixe na internet se você tá curioso. Que os especialistas têm aí para os próximos anos, para as próximas décadas, de como esses desastres podem acabar influenciando aí no curso do Japão, tá ligado? Falar um pouco sobre isso. Não posso ensinar nesse canal aqui. Porque quando eu tô assistindo um vídeo e eu dou informações educativas, a galera, caralho, Leozinho, cala a boca. Vim aqui pra ver você falando besteira. Não para receber uma aula. Aí eu vou ficar só aqui, ó, pra repunheta. Isso. E é isso aí. Bom, mais uma vez aqui em Ginza, tô direto aqui, Tá mesmo. a região mais cara de Tóquio, o bairro mais chique de Tóquio, mais luxuoso. Sempre falo, né, toda vez que eu passo aqui eu falo a mesma coisa, mas Bonito, é não é bonito? interessante, Bonito, o pessoal pergunta, né, Bonito, um metro quadrado aqui é um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Acho que, se eu não me engano, é $2.000 um metro quadrado aqui em Ginza, então só tem realmente loja de grife, loja cara aqui, é um dos bairros mais luxuosos do mundo. E de noite na chuva fica muito bonito, porque tem muita Meu luz, amigo, se eu fosse mendigo, eu tava aí direto, boy. Ei, me dá dinheiro aí, boy. bastante reflexo. Então eu gosto bastante de gravar aqui. Tem bastante beco também pra passar. Eu vou no Japão só pra pedir esmola no meio da live do Baca. E... enfim, né? A gente já falou aqui algumas vezes, aqui no canal, sobre os problemas que o Japão enfrenta, né? Problemas que a sociedade japonesa enfrenta. Problemas econômicos, né? Sociais, que a longo prazo podem ser extremamente prejudiciais para o Japão. Que são esses problemas, né? Com a baixa natalidade, né? Dos japoneses. Sim. O envelhecimento da população, né? Tem muita gente morrendo, pouca gente nascendo. Existem estudos aí que apontam que isso Ih, vou lá no Japão, engravidar. Não, tá bom. vai acabar acarretando no colapso da sociedade japonesa, né? Um colapso populacional no futuro. E falta de mão de obra, né? Principalmente nos setores mais braçais, nas fábricas, falta gente para trabalhar, economia estagnada, excesso de trabalho, né? Enfim, são muitos problemas, né? Que a gente fala aqui, Ei. a gente já... O pior que faz sentido é eles trabalham por longas horas, tá ligado? Porque, tipo, eles não têm mão de obra. E, tipo, se uma máquina quiser suprir algumas necessidades de demanda... Caralho! Gostaram aí? Gostaram aí? Mano! Hoje em dia eu vou falar que nem um animal depois de hoje. Falei mó bem agora que depois eu já acabei, tá ligado? Mas esqueci o que é que eu tava dizendo. Ah, tá. Pra suprir essa mão de obra... Aí os japoneses precisam fazer longas jornadas de trabalho. citou esses problemas diversas vezes aqui no canal. Mas todos esses problemas socioeconômicos, eles ainda são problemas solucionáveis, né? A gente sabe que o governo japonês, ele demonstra ali uma certa displicência ali, né, em não tomar as medidas necessárias em relação a esses problemas, né, que nem a gente sempre fala, né, que, pô, seria muito fácil abrir as fronteiras, tem um monte de estrangeiro aí querendo trabalhar, seria muito mais fácil, né, o Japão facilitar a entrada desses estrangeiros para permitir que eles venham aqui suprir a falta de mão de obra. Não é isso! Mas ao invés disso, o Japão continua dificultando, né, cada vez mais a emissão de vistos, dificultando cada vez mais a vinda dos estrangeiros pra cá. Então mas é fácil pegar um visto pra... Tipo, eu quero turistar. É fácil? Será que é fácil? Eu queria ir lá turistar, mas a mulher... vai perpetuando os problemas que o Japão já tem.
Mas ainda assim, né? Que nem Entrar no beco e falar, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa aqui? Tá vendo esse cachorro aqui? O Baki mostrou pra mim, deixa eu tirar uma foto. Aí eu tiro uma foto, pá. eu falei, Tira uma foto no Yokocho, que o Baka... Aí eu faço assim, ó. Aí eu vejo que o Baka tá fazendo lá e vai matar, bora atrás. são problemas solucionáveis, né? A gente aqui mesmo falando, a gente consegue Eu vou matar ele. pensar em soluções, né? Pô, facilita a entrada dos estrangeiros, eles começam a trabalhar, vai poder diminuir a carga horária dos japoneses, os japoneses vão ter mais tempo para ficar com a família, pode aumentar a taxa de natalidade, pronto, né? Vai resolvendo tudo aos poucos. Então, assim, independente de qualquer coisa, né? O Japão também é um país rico, é a terceira maior economia do mundo, é um país que tem muita influência internacional, né? Então é realmente difícil não de sei. imaginar que o governo vá permitir que esse tipo de problema socioeconômico acabe levando a uma crise irreversível, né? São problemas graves, se não for feito nada, vai acontecer, mas são problemas solucionáveis. Vamos abrir né? pra nós, vamos Cabe abrir pra só nós. uma boa administração ali do governo para Vai cair resolver. no chão, pô. Agora, Vamos abrir pra nós, tirando hein? esses problemas Esperem, socioeconômicos, esperem pra nós ir pro Japão o trabalhar Japão lá. também enfrenta um outro tipo de problema muito grave, que todo mundo sabe. As incêndios, desastres E naturais. esse sim é um problema que realmente Desastres naturais. não tem solução, né? Não tem o que fazer quanto a isso. Na verdade, eu acho até interessante de pensar, eu sempre falo isso, né? Fala. O quanto esses problemas socioeconômicos eles acabam parecendo pequenos, né? Diante de uma ameaça de desastre natural, né? Faz a gente perceber a nossa insignificância, né? A insignificância da nossa sociedade, porque do dia pra noite a natureza pode chegar e varrer tudo da face da terra sem mais nem menos. Simplesmente. E aí todos esses problemas socioeconômicos que a gente tinha antes vão simplesmente deixar de existir, porque Não vai ter a mais própria nada. sociedade vai deixar de existir, né? Eu tenho Então, certeza que um dia o humano vai ser olha só, eu extinto, peguei pô. aqui alguns dados que eu achei interessantes, Tenho certeza que um dia o de humano um vai ser vídeo de um extinto. japonês, inclusive. Ah, Lazinho, por que tu acha que o humano vai ser extinto ainda? Porque, tipo, ó, pensei agora nessa bosta. Não vai achar que é minha opinião agora, não. Mas porque de agora, desse minuto. Porque, tipo, ó, o que é a evolução humana? Ah, eu não acredito nisso, não. Foda-se. O que é evolução humana? A evolução humana é seleção natural. O que é seleção natural? A natureza escolhe os melhores. Ah, Lazinho, nem é? Claro que é, mano. Exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse exemplo eu acho legal. Se a gente ainda dependesse muito da caça, porque tipo, a gente é o Homo sapiens. A gente não é forte que nem um leão. A gente precisava caçar pra comer. Pra isso, a gente criou as lanças. Mas digamos que a gente ainda tá na época da lança e a gente parou de evoluir nossa inteligência ali, tá ligado? Vocês acham que uma pessoa de óculos, uma pessoa que usa óculos, uma pessoa de óculos mesmo. Você acha que uma pessoa que usa óculos iria existir? Claramente não, tá ligado? Ou seja, todas as pessoas que teriam um problema ocular ia deixar de existir e daqui pra frente iriam existir só pessoas que não precisavam de óculos. Só que a gente controla a nossa seleção natural. Quer um exemplo disso? O coronavírus. O coronavírus veio, tá ligado? O coronavírus, se a gente não tivesse remédio, não tivesse pica de nada, ele ia levar todo mundo que era fraco contra o coronavírus. A galera que já era mais forte iria sobreviver e o corpo ia criar anticorpo para combater esse vírus futuramente. Mas todas as pessoas que realmente eram fracas contra esse vírus iriam morrer. E daqui pra frente a gente teria só pessoas que eram mais fortes a isso. A evolução se dá assim, tá? A evolução se dá assim. Alôzinho. Ó, vou dar um exemplo pra você, porque tem gente que não acredita na evolução humana. A evolução não. Mas porque o povo só fala, eu vim no macaco. Mas se liga. Caralho, eu falei merda pra porra, né? Mas se liga. A girafa. Digamos que as girafas não tinham um pescoço longo ainda. Lá atrás tinha algum animal que se assemelhava à girafa. E ele tinha um pescoço curto. Durante a disputa animal com outros indivíduos, os que conseguiam comer mais alto, a comida mais alta, iria sobreviver. Ou seja, os de pessoas curtas iriam morrendo, iriam sobrevivendo
cada vez mais aqueles com pescoços mais longos, tá ligado? Que conseguia se alimentar e que não faltava comida. Ia chegar num determinado momento que, tipo, só ia ter comida em cima e embaixo a disputa ia ser muito alta pra essas girafas que tinham um pescoço curto comer. E nisso elas morreram e foram extintas, tá ligado? É tipo isso que é a evolução. Não é tipo que nem Pokémon, não, que você é um animal aqui do nada tu vira outro, tá ligado? Que ele falava o seguinte, né? Primeiro que assim, o Japão ele é uma ilha, né? Ele ocupa só 0,28% da superfície do planeta. O Japão ocupa só 0,28% da superfície do planeta Terra. Ou seja, o Japão é minúsculo, né? É um dos menores países do mundo em extensão. Ainda assim, 7% de todos os vulcões ativos no mundo É no Japão. estão aqui no Japão. 7% dos vulcões ativos no mundo estão no Japão. 10% de todos os terremotos que acontecem no mundo acontecem no Japão. E desses, 20% de todos os terremotos com magnitude acima de 6 na escala Richter. O maior vulcão do mundo, onde é? Se eu não me engano, ele entrou em se for no Japão, o maior vulcão do mundo. Eu vi essa notícia hoje. Que o maior vulcão do mundo que entra em erupção é em Mauna Loa. Sei lá onde diabo é essa porra. Então não é no Japão, não. Onde está localizado? É no Havaí. Ah, então tá suave, né? No Japão. Richter, que são os mais fortes, né? Acontecem aqui no Japão. Todo ano, cerca de 26 tufões passam em média pelo território do Japão. Então, assim, geograficamente falando, o Japão é basicamente o inferno mesmo. E fora, né, todos esses desastres naturais que acontecem todo ano, né, que acabam se tornando corriqueiros para quem vive aqui. Isso é uma coisa que sempre, né, o pessoal pergunta, pô, Baca, já passou por algum terremoto aí no Japão? Direto, né? Basta você morar um mês no Japão que você vai passar por um terremoto, né? Só que a maior parte deles são fracos, né? São coisas que às vezes você nem percebe direito e acaba se tornando normal, né? Tufão também, vira e mexe tem tufão. E aí dá aquela tempestade, pá, se torna normal, né? Mas fora esses desastres que acontecem toda hora, né? Existem previsões de desastres mais graves, né? Um em específico, inclusive, que podem e provavelmente vão destruir grande parte do Japão no futuro próximo, aí coisa de 30 anos daqui. Será, mano? Será? 30 anos. E aí é lógico, né? O governo tenta. Isso é uma teoria, não é uma teoria, se não? prevenir contra isso da melhor forma não, é a possível. previsão. É a previsão, né? Mas a verdade é que não tem muito pra onde correr, né? Vai ser inevitavelmente um desastre que pode sim acabar com o Japão como a gente conhece, né? Remoto vai obrigar o Japão a se Ih, vai virar um anime. de tão grave que pode ser a Cyberpunk situação. é real. É uma série, na verdade, né? Uma série de acontecimentos, um efeito dominó de desastres naturais que muita gente diz que quando acontecer vai ser Mas como isso é o se quê? fosse Teoria é o quê, boy? o apocalipse Não entendi, do Japão. não Tudo vai entendi, não. começar, segundo os especialistas, né? Os Aí, ó, estudos aí, que ó. são feitos, Aí, ó, aí, ó. com o tal do mega terremoto da fossa de Nankai. Esse terremoto, como o nome já diz, é um mega terremoto, né? Não é um terremoto qualquer. É porque já Ele é aconteceu alguma extremamente vez, né? poderoso. E ele acontece na divisão da placa tectônica do Mar das Filipinas com a placa tectônica de Amur. A divisão dessas duas placas tectônicas fica exatamente no que é a região de Honshu, que é uma das principais ilhas aqui do Japão. O Japão fica em cima da divisão dessas placas tectônicas. Tô tão fodido, hein? Esse terremoto ele acontece de tempos em tempos, né, em intervalos de 90 Ei, Baca, a 200 filma pra anos nós, ele né, boy, acontece. putaria. Ei, E filma pra geralmente nós, faça acontece em live no pares dia. ainda. São dois terremotos muito fortes que acontecem em dois pontos específicos ali da divisão dessas placas tectônicas, né, em que acontece ali uma ruptura, né, que é o que eles chamam ali. Tem manga no meus dentes. A última vez que esse terremoto aconteceu foi em 1946, Tá vendo? Já aconteceu. mas não foi uma ruptura completa, né? Como eles Então é por dizem, isso né? que- Não foi Então é por isso que tem essa terremoto teoria, porque com já a aconteceu uma magnitude vez. total que poderia ter sido, né? Oxe, esses cabais E mesmo suspeita, assim- hein? Suspeita, hein? Já foi um terremoto de magnitude acima de 8 na escala Richter, já foi muito forte. É muita coisa? O principal ponto, né, da divisão dessas placas tectônicas, que pode acabar produzindo o terremoto mais poderoso de todos, ele não sofre uma ruptura desde 1854, né?
E já é esperado que o próximo mega terremoto então. aí, de Nankai, seja uma ruptura total. Né? Seja uma ruptura que vai realmente ser o terremoto mais forte que pode ser. E que possivelmente vai acontecer nos próximos 30 anos, dentro dos próximos 30 anos. Né? Os especialistas aí, eles já dizem que é esperado um terremoto de pelo menos 9.1 na escala Richter. Ah, porra. E deve que ser vai muita atingir coisa. as duas É maiores mais que cidades do 8, Japão. 8 foi a maior. E as mais populosas, né? Que são Tóquio e Osaka, né? E isso é bizarro, tá ligado? É bizarro porque, assim, Tá esperando, por né? mais que esses terremotos já tenham acontecido, né? Eles acontecem de tempo em tempo. Imagina o A próximo. última vez que ele realmente aconteceu com força total, né? Foi ainda numa época em que as populações das cidades eram muito menores do que são hoje, né? E as próprias cidades eram muito menos urbanizadas, né? Não tinham tantos edifícios, tantas rodovias, tantas pontes, né? Enfim, tantas construções com potencial de desmoronamento. Já vão como juntando tem dinheiro hoje pra aqui nas comprar outra metrópoles casa. japonesas, né? Já vão comprando. Então Eita. realmente o estrago que um terremoto dessa magnitude pode causar nas duas maiores cidades do Japão, Nem tá chovendo que a mulher onde tá com estão guarda-chuva, acumuladas mano. praticamente, né, a maior parte da população do país, é gigantesco, né? Nem tá chovendo. Para vocês terem uma ideia, o governo japonês estima que o próximo mega terremoto de Nankai causaria um prejuízo de mais de 200 trilhões de ienes nos primeiros 2 anos. Um bocado de coisa, hein? E chegaria a 1.240 trilhões Aham. para recuperar tudo no decorrer de 20 anos após o terremoto. Então olha só, né? Em 20 Eles já anos. estimam Em 20 anos. que iria demorar ali pelo menos 2 décadas, né? 20 anos ainda depois do terremoto para conseguir reconstruir tudo que vai ser perdido por decorrência desse mega terremoto quando ele acontecer. E isso ainda não é nada, né? O valor que vai ser gasto para se recuperar as coisas ainda não é nada. Porque esses mesmos especialistas eles já fazem projeções para pelo menos 230 mil mortes no Japão em decorrência aí Pô, mas não dá pra de um fazer evento dessa magnitude. sei lá, tá ligado? Uma área Então que já ia ser proteção. uma catástrofe que Assim, ia acho que abalar, já existe, tá ligado? Mas a tipo, sociedade japonesa oxi, enormemente. matar 200 mil pessoas, boy, Mas, já sabendo Como já. se não bastasse, né? Essa é só a primeira parte do drama, né? É o primeiro saía. cavalo. Ficar no É só Japão o primeiro nada. cavalo do apocalipse. Porque todo mundo sabe, né, que um terremoto dessa magnitude muito provavelmente acabaria produzindo também um tsunami gigantesco, né? O Japão, por ser uma ilha, fica vulnerável a tsunamis mano. por todos os lados. Sai daí, boy. E as ondas gigantes que um terremoto de 9.1 de magnitude produziriam, com certeza ainda iriam acabar engolindo cidades inteiras, né? Iam matar mais muitos milhares de pessoas, principalmente nas regiões costeiras, né, do Japão. É muito comum, né, aqui no Japão, tanto que o nome da onda está em japonês, né, o tsunami. Quase sempre que acontece algum terremoto muito forte, o Japão é assolado por Nunca pensei que o nome tsunamis. de tsunami era japonês, E não. Que da hora. Aí, ó. muito provavelmente depois desse terremoto, as cidades já estariam devastadas por conta do terremoto e ainda viriam essas ondas gigantescas para acabar com tudo que restou, A né? maré. E por fim, como se tudo isso Depois que teve a ideia já de não criar o Japão. bastasse, né? Ainda tem a cereja do bolo. Vamos montar uma cidade aqui. Vai ser massa. E é interessante porque provavelmente é o cartão postal Tem mais mais- famoso do Japão, Tem mais ainda? né? O Monte Fuji. Ah, tá. Tem muita gente, inclusive, que nem sabe, Ele é um mas vulcão. o Monte Fuji não é uma montanha, né? O Monte Fuji, na verdade, é um vulcão ativo, né? É o maior vulcão do Japão e um dos maiores do mundo, inclusive. E aí, assim, a última vez que o Monte Fuji entrou em erupção, olha só, hein, foi em Ih! 1707. Ih! E adivinha só, o que causou a erupção Nem do Monte Fuji fudendo. em 1707 Nem fudendo. foi justamente um desses mega terremotos Ô, aí é bom, hein? da fossa de Nankai. Aí tá, é Então, massa. assim, lógico que de lá pra cá, né, desde 1707 já aconteceram outros terremotos, né, que nem eu falei, 1800 e Boy, não é agora não. Não é agora não, tá ligado? Mas, tipo, eu queria ver. Eu queria... Não, ó. Não é agora não, boy. Mas eu queria que todo mundo sobrevivesse.
se isso realmente fosse inevitável, tá ligado? Se fosse realmente inevitável e se todo mundo sobrevivesse, eu gostaria de ver essas desgraças assim. Ah, olha, ó. Aí, Leozinho, ó, as coisas que acontecendo aqui um atrás da outra. Eu queria ver, boy. Pouco, É curioso. 1946. E desde Mas claro, num cenário inevitável, tá? Tá? Ah, Leozinho, quer que aconteça? Ó, parou, viu? então, os cientistas Não bote palavra na minha boca. eles vêm Bote seu cu. monitorando a possibilidade de uma erupção do Monte Fuji, né? Eles verificam ali a quantidade de CO2 que é produzido ali dentro do vulcão. É verdade, pô. E se eu não me engano foi depois daquele terremoto de 2011, né, que teve aqui no Japão, que destruiu tudo lá. Eu lembro os desse níveis terremoto. de CO2 do Monte Fuji depois desse terremoto eles Aumentaram? chegaram a 5 gramas por metro cúbico por dia. E isso é considerado o limite do seguro pelos especialistas, né? Então o Monte Fuji ele já está no limite do limite. Já é meio que um consenso, tá ligado? Que ele vai Já é meio explodir. que um consenso da comunidade científica ali Que ele vai entrar em que o Monte erupção. Fuji não vai aguentar mais um terremoto de magnitude muito alta, entendeu? Então é quase certeza que da próxima vez que esse mega terremoto de Nankai acontecer, o Monte Fuji vai eventualmente entrar em erupção, né? E mais uma vez, né, aquilo que eu já tinha falado lá no começo. A última vez que o meu Monte Fuji parceiro. entrou em erupção foi em 1700, tá ligado? Isso nunca aconteceu na história recente Tá, do então Japão. já tem 300 anos já. Então o estrago que uma erupção como essa pode causar, Mas porque eles prevê que é daqui a 30 anos, mano? Por quê, tá ligado? Se o último foi há 300 anos, pode ser daqui a 100, daqui a 200, mas porque daqui a 30 anos? ainda mais por ficar perto, né? O Monte Fuji fica perto dos centros urbanos. Aqui de Tóquio a gente consegue ver o Monte Fuji, né? Então não dá nem pra imaginar, né? Não dá nem pra imaginar o estrago que essa erupção poderia causar. Então assim, há quem diga, né? Há quem diga que essa série... Não, mas na moral, quem foi que teve a ideia de criar o Japão, mano? O cara falou aí, ó. Bora fazer uma casa aqui pra nós. Ao redor dessa água aqui e perder o vulcão aqui. Vai ser foda. de desastres que podem vir a acontecer nos próximos 30 anos, podem acabar até remodelando o Japão como a gente conhece, Provavelmente. né? Pra caralho, tenho É certeza uma desgraça, disso. né? Você parar pra pensar, pô, um terremoto de magnitude altíssima que vai acarretar em tsunami e ainda vulcão. provavelmente vai acarretar na erupção do Monte Fuji, né? Tudo isso vai acontecer muito rápido e é uma certeza, né? Esse que é o pior, é uma coisa que é inevitável e que não tem muito como se prevenir, né? Não dá pra mudar o Japão de lugar. É rezar, filho, Então, apenas. É muito interessante, eu acho interessante também, porque os sociólogos e os economistas, né, que estudam sobre o Japão, eles também dão mais ou menos o prazo de 30 anos ali até a sociedade japonesa colapsar pelo envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né? Ave Maria. Já não baixava a desgrama, nem lembrava mais disso, pô. Então olha só, né, se todos esses eventos Não aconteceu. culminarem, né, simultaneamente, coincidirem de acontecer tudo junto, né, o Japão já Acabou o está passando Japão, ali por tá uma ligado? crise e tal, Acabou o e ainda Japão. vai lá, acontece esse desastre, aí esquece, né, filho? Aí é só Japão vai ser ir de horizontal mesmo, tá ligado? cidade apagada mesmo. E que nem eu falei, né, esses desastres naturais, eles são inevitáveis, ainda que não aconteçam, né, nos próximos 30 anos, como estão prevendo. Aí, ó. Eu vou lá Eles mais com nada. certeza vão acontecer alguma hora. Eu vou né? lá Não é mais questão nada. de sorte. Vai que eu vou pra lá e acontece sai. Vou nada. E- Vou nada, tô biçando. A única Não, sorte imagina, que se pode ter É daqui a 30 é anos. de Pode acontecer morrer antes que agora. tudo isso aconteça. Pode acontecer daqui a sorte é 2 não estar horas. vivo pra ver tudo isso acontecer. Pode acontecer Mas que vai amanhã. acontecer, vai, infelizmente. Vou nada, meu pai. É isso, Quando acontecer isso aí eu vou. Não, nem vai ter O mais. Ja- Como é que eu o vou no Brasil, Japão, boy? Apesar dos problemas sociais que a gente tem, É. pelo menos O Brasil é foda, nesse boy. quesito O Nelson do é só clima e da Politicagem geografia, mesmo, que é filha da puta. É um Mas o Brasil paraíso. foda, é muito. comparado ao Japão. Muito, mano. Aqui é só É isso. a já. Espero que tenham gostado disso aí. Próximo vídeo a gente já volta com as piadas de baixo calão.
E é nóis. Valeu, Baca. Cara aí, que vídeo bom, mano. Que vídeo bom, mano. Esse aqui foi o último que saiu, foi há 4 dias. Esse mesmo. Eu tava viajando, é por isso que eu não gravei o quanto antes, tá? Eu tava viajando, por isso que eu não vi logo. Mas aqui, ó, a gente acabou agora. Muito obrigado, Baca, por seu conhecimento elevado. E é isso. Tchauzinho.